Bem-vindos ao Direito a Falar. Passam os dias e a crise não só não sai do centro do debate, como as suas consequências são cada vez mais temidas. Como é habitual, aqui olhamos para a realidade com um filtro jurídico e porque nem tudo é negro e mesmo em Portugal existem exemplos positivos, convidámos dois advogados portugueses, sócios de duas das maiores sociedades de advogados europeias. São amigos, estiveram lado a lado na política, mas representam na advocacia duas firmas que de forma direta ou indireta são concorrentes. José Luís Arnaud é Managing Partner da RPA, uma sociedade que entrará muito em breve para o universo da CMS, a quarta maior firma da Europa. Paulo Rangel, sócio da Quatro Casas Gonçalves Pereira, é a maior firma de advogados da Península Ibérica. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocatos, daí a presença em estúdio de João Teves, diretor desta publicação. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Dr. José Luís Arnaud, eu começaria por si. Neste momento em que é difícil encontrar uma boa notícia, trabalhe-se no público ou no privado, como é que uma grande sociedade como a sua, em Portugal, mas cada vez mais internacionalizada, consegue encontrar lá fora ou até cá dentro algo que consiga contrabalançar com todas estas más notícias? Antes de mais, muito boa noite. É com grande satisfação e gosto que estou neste programa e saúde o Económico TV e Advocados, e é com particular e especial prazer e satisfação que estou aqui com o Paulo Rangel, um amigo de longa data e um grande profissional que muito admiro, um dos melhores advogados portugueses, e por isso é para mim um grande regozijo e uma honra poder estar aqui, longe de mim, estar ao nível dele, mas poder estar aqui hoje com ele. Começa bem. Voltando à questão de fundo, voltando à questão que me coloca, eu acho que as sociedades de advogados são um reflexo também daquilo que é a sociedade, do momento que a sociedade vive. E, portanto, há naturalmente nas sociedades de advogados uma necessidade de adaptação àquela que são as circunstâncias. E, portanto, se todas as instituições tiveram que cortar nas gorduras, nas chamadas gorduras de funcionamento, as sociedades de advogados também tiveram que cortar. E depois tiveram que se adaptar. Já lá vai o tempo em que os departamentos de parcerias público-privadas eram os departamentos mais significativos e até mais rentáveis. Hoje há um enfoque maior, por exemplo, no direito laboral do que havia, digamos, no contencioso, no laboral. Ou no contencioso, no laboral, mas na recuperação de crédito. Prático consegue encontrar lá fora, entrando nesta rede, que é uma rede, enfim... No nosso caso, muito em particular, nós hoje estamos formalmente a partir de hoje na CMS. A CMS é uma aliança que representa a quarto maior escritório de advogados, com 2.800 advogados e 700 sócios, uma sociedade que está em 29 países, com 54 cidades, e que tem um volume de negócios de 788 milhões de euros. E do ponto de vista prático, o que do ponto de vista prático quer dizer o seguinte, quer dizer que, no nosso caso, naturalmente, há um conjunto de clientes comuns, há um conjunto, digamos, de clientes que são da rede, se assim dizer, e que quando contratam um escritório em Frankfurt, em Londres ou em Moscovo, contratam o escritório para desenvolver toda a sua atividade em todas as cidades europeias e, portanto, nós, marginalmente por arrasto, assim o faremos, como também nós iremos fazer com alguns clientes que temos que têm dimensão internacional, que a partir deste momento, até alguns já estavam a trabalhar com a CMS, e daí a nossa entrada também na CMS, passarão também a trabalhar, se possível, sempre com os escritórios da Aliança. Esta é, digamos, a razão de ser e, portanto, posiciona-nos, nomeadamente neste momento novo que atravessamos no processo de privatizações. Nós, neste âmbito, um conjunto de empresas internacionais e multinacionais importantes que estão a olhar e que estão a concorrer e, naturalmente, através disso, proporcionou-nos, digamos, estarmos presentes e desenvolvermos um conjunto de atividade. E permite-nos... Sendo que essa sociedade, essa rede tendo uma base europeia, acaba por ter presença em todo o mundo. É verdade, desde nós estamos com uma presença muito significativa na América Latina e nos Estados Unidos. Ajuda a trazer esses clientes fora da Europa também? Ajuda em particular no mercado brasileiro e no mercado asiático. É verdade que isso acontece. Mas, naturalmente, nós estamos focados no mercado que é o nosso mercado de especialidade, que é o mercado europeu, e, portanto, essa é a nossa realidade. As parcerias que temos com um dos grandes escritórios americanos permitem-nos também trabalharmos nesse sentido. Mas o mercado natural de desenvolvimento e de conhecimento e de existência, com permanência fixa, é o mercado europeu. Sendo que, no seu caso, o Dr. Paulo Rangel, enfim, é sócio da Quatro Casas Gonçalves Pereira, que, enfim, embora seja a maior firma ibérica, se tivermos em conta que tem capital dos dois países, é também ela uma firma absolutamente internacionalizada e com acesso a muitos mercados
aliás, muito distintos até e que vão além da Europa. Sim. No seu caso concreto, neste momento em que de facto o país enfrenta todas estas dificuldades, sente que é uma mais-valia estar numa sociedade com essas características? Sem dúvida nenhuma, mas eu, enfim, há pelo menos uma coisa que tenho que fazer em primeiro lugar, que é saudar todos os presentes, e nomeadamente a Económico TV e a revista Avocados, mas, enfim, dar aqui uma saudação muito especial ao José Luís Arnaud. Enfim, eu não lhe vou fazer mais elogios, vou apenas dobrar os que ele fez, portanto, isso é suficiente para ficar... São, aliás, amigos, nós começámos por aí, sim, somos amigos, embora trabalhem neste caso concreto... Uma gratidão pessoal enorme, portanto, é para mim um grande gosto estar aqui com ele. Em sociedades distintas. Enfim, é uma das pessoas com quem aprendi muita coisa na política e fora da política também. Mas, enfim, dito isto, convinha perceber um bocadinho que, apesar de tudo, a lógica da Quadra Carlos Gonçalves Pereira não é a lógica da rede, é uma lógica um bocadinho diferente. Portanto, são duas formas de aproximação à internacionalização. Diferente nesse caso. Também porque talvez nós já percorremos um caminho no passado, portanto, repare, para a Quadra Carlos Gonçalves Pereira e, em particular, digamos assim, para a Gonçalves Pereira, que era o berço português da Quatro Casas, de alguma maneira, a internacionalização não é uma resposta à crise. É, portanto, uma estratégia que foi assumida, se quiser assim, mais ou menos com a consciência da globalização. Basta dar o exemplo de Moçambique, onde foram... Ora bem, nós a primeira sociedade portuguesa a chegar a Moçambique. Curiosamente, a Quatro Casas também já tinha avançado para Bruxelas, muito por causa da questão europeia, portanto, tinha esta... E, entretanto, a partir do momento em que fizemos, digamos, a fusão, a integração das duas sociedades, que vem sempre a aprofundar-se, portanto, não tem parado de se aprofundar, nós, basicamente, começamos a olhar para mercados, para além, enfim, de Paris e Londres, que seriam, enfim, cidades evidentes no contexto europeu, e Nova Iorque, eventualmente, começamos a olhar para os países emergentes. E, portanto, temos hoje uma presença em Xangai, de Quatro Casas Gonçalves Pereira. E há uma coisa que eu gostava de dizer, que para nós com que tipo de procura? Clientes europeus com presença? As duas coisas, portanto, começa por levar clientes europeus para a China, e é isso que leva à abertura, porque obviamente a China estava em grande explosão e, nomeadamente, havia um conjunto de, vamos dizer assim, gigantes espanhóis que estavam a apostar nisso e que foram, digamos... E depois, a partir desse momento, começa a haver algum conhecimento, porque isto é sempre feito também com sócios locais, começa a haver algum conhecimento do mercado e, portanto, começa a haver também algum retorno. Portanto, hoje, por exemplo, o escritório de Xangai já é uma porta de entrada de alguns clientes para Portugal e, designadamente, também para a Espanha. O mesmo acontece hoje com São Paulo, onde nós temos 2 sócios portugueses a trabalhar. Portanto, isto é, de facto, nós tínhamos uma parceria, diria que talvez não fosse tão integrada com uma rede, mas muito próxima de uma rede com um grande escritório da América Latina, mas hoje estamos presentes em Quadra Casas Gonçalves Pereira com 2 sócios portugueses, saídos, aliás, aqui da Sociedade de Lisboa para São Paulo. Estamos em Luanda, estamos em Casablanca, o que tem a ver também uma atenção muito grande, enfim, ao Magreb, e nomeadamente, enfim, a Marrocos, que apesar de tudo é o mais estável. Mas eu penso que se vão levantar aqui muitas oportunidades. Nós, por exemplo, mesmo até no escritório de Porto, hoje temos vários clientes na Líbia, interessados na Líbia, portanto, é um mercado ao qual é preciso estar muito atento. E, para além disso, eu julgo que haverá no futuro, eventualmente, projeções. Temos Moçambique e temos Angola, também. Angola está em franco crescimento, já com vários advogados portugueses também lá. Também, curiosamente, enfim, nós procuramos cultivar este modelo, ter sempre espanhóis, portugueses, e dentro de Portugal temos pessoas de Lisboa e também do Porto, também já temos uma pessoa do Porto a ir para Angola, portanto, no fundo, portanto, estamos a fazer um bocadinho esta... Sim, no seu caso concreto está concentrado muito no Porto. Sim, embora venha muito a Lisboa, e faça algumas coisas em Lisboa, mas tem desenvolvido muito esta ideia, porque a Quatro Casas, no contexto ibérico, está em todas as cidades relevantes, não está apenas, tem sem dúvida, digamos, o seu nicho de mercado principal está concentrado em Lisboa, Barcelona e Madrid, são de facto escritórios top, não é? Mas depois os outros são muito significativos e até em termos de rentabilidade, muitas vezes ultrapassam a rentabilidade que aparece nos maiores escritórios, especialmente nesta época de crise. É curioso que os chamados escritórios regionais apresentam hoje índices de rentabilidade. Os custos de estrutura são menores. Porque os custos de estrutura são menores, portanto, esta questão, enfim, eu estou totalmente em sintonia, o que isto aconteceu com todos, o que disse o Zé Luís, por exemplo, com a crise, de facto, houve um repensar dos custos dentro das sociedades. E é curioso que essas estruturas mais pequenas, também porque para elas, por exemplo, o trazer de um cliente internacional tem um peso significativo muito acrescido na economia dos escritórios. Porque os custos fixos são muito baixos. E geralmente são clientes que apresentam também até uma capacidade de pagamento superior, muitas vezes, a outros. Agora, há um mercado ao qual nós estamos muito atentos e que eu julgo que poderá ser um mercado muito relevante, porque temos tido alguma procura, nós, Quatro Casas Gonçalves Pereira, e designadamente em Portugal, que é o mercado indiano,
onde continuamos, enfim, onde as sociedades inglesas têm uma primazia muito grande. Mas é um bocado muito difícil, porque é um proteccionismo completo. Mas quer dizer que, de facto, talvez devesse também ter agora aqui alguma atenção como futuro. Digo eu porque se começam a aparecer vários grupos indianos com relevo a quererem atuar na Península Ibérica, designadamente em Portugal. É um movimento que não, enfim, do qual não se ouve falar muito, mas o João, além de ser diretor da revista Advocados, é também advogado de prática individual, portanto tem uma visão que complementa esta, embora na prática distinta. João, quando ouves esta descrição em relação a muitas das oportunidades que surgem lá de fora, mas também, enfim, o bom que é ter uma estrutura com custos fixos baixos, continua a ser esta a grande mais-valia da prática individual quando comparado com estas duas descrições a que assistimos? Eu acho que não há uma relação, quer dizer, são realidades totalmente distintas e têm ambas o seu mercado e a sua mais-valia. É evidente que não há qualquer comparação entre um advogado de prática individual e estas grandes sociedades. Não quer dizer que o advogado de prática individual também não possa ter lá fora alianças ou outros advogados também em prática individual ou sociedades em que possa ele também ter clientes estrangeiros ou clientes nacionais. Agora, quer dizer, o que me parece a nível destas sociedades é que as realidades são totalmente distintas quando estamos a falar de internacionalização. Nós temos aqui um caminho de fusão, mas também existem caminhos de sucursais, existem caminhos só de parcerias ténues, caminhos de alianças e nem sempre é fácil, como estava a dizer que existia proteccionismo na Índia, nem sempre é fácil uma sociedade internacionalizar-se e conseguir entrar em mercados que estão muito regulados e restritos, nomeadamente no acesso à profissão. Por causa dos BRIC, o caso manifesto dos BRIC, o Brasil tem uma legislação altamente restritiva para o acesso a estrangeiros. Mas permite. E, portanto, o nosso caso português é diferente porque nós temos uma dupla nacionalidade. Temos, e portanto isso facilita. Por isso é que eu digo que, por exemplo, a Quadra Casas Gonçalves Pereira, no fundo, usa o seu braço português para Angola, para Moçambique, para o Brasil, mas no caso do Brasil com muito mais facilidade do que nos outros, porque nos outros existem estas restrições. Porque no Brasil pode as sociedades inglesas, a jurisprudência, a Ordem dos Advogados Brasileira interditou as grandes sociedades estrangeiras do exercício de profissão lá. Porque nós, neste momento, a nossa mais-valia, quando entramos... Mas temos um acordo, não é? A nossa como no caso da Quatro Casas, que enfim, a nossa experiência é diferente. A Quatro Casas é um projeto de intervenção dele próprio. Vocês próprio, com muito mérito, e é hoje um grande projeto. Pois, e com uma coisa que eu não resisto a dizer isto, porque isto de facto é, digamos assim, a nossa bandeira, é que nós temos o nome português em todo o mundo. Portanto, isto é preciso perceber que quando chega a Xangai, o que encontra no escritório de advogados é Quatro Casas Gonçalves Pereira. Isto é, de facto, para nós um motivo de orgulho muito grande, porque houve um esforço de muito equilíbrio nesta fusão, no sentido justamente de não se perder este ativo que era que não foi fácil, eu lembro de me acompanhar, enfim, esse período. Foram 18 anos dessa parceria. Sim, a parceria, sim, mas digamos que a fusão propriamente terá 10 anos. 10 anos, 11. E, portanto, há uma parceria anterior que foi a que levou à fusão. Portanto, no fundo, este processo, vamos cá ver, estes processos de integração têm um bocadinho estas dinâmicas, portanto, começa por haver uma aproximação. Depois já há uma lógica mais formal, por exemplo, a lógica da rede já é mais formal que a lógica da parceria externa ou da recomendação, que é verdade que entre advogados individuais acontece muito essa recomendação. Aliás, os congressos internacionais destinam-se muito a isso, a criar essas ligações. Portanto, muitas vezes, claro, para assuntos, digamos, de um direito civil, mais respeitante às pessoas ou pequenas sociedades, enfim. Mas sem dúvida que isso também funciona. Mas aqui, esta é uma nota só, enfim, é digna de ser mencionada. Porque, de facto, acho que tiveram um emblema do ponto de vista da internacionalização entre as sociedades portuguesas. É que a internacionalização de uma marca portuguesa. Que aí foi o facto aí é meritório, em seu tempo... O escritório Gonçalves Pereira teve um papel ativo na da criação deste grande escritório internacional. Foi uma coisa uma experiência de facto notável e talvez única em Portugal. Sim. E a aposta em Moçambique contou bastante e também no Brasil, porque acabou por dar a aposta. E também se quer que lhe diga alguma coisa, enfim, que recua mais no tempo e que tem a ver muito, neste caso, com a figura de André Gonçalves Pereira, que sempre foi um advogado que, mesmo em Portugal, basicamente só trabalhava com clientes estrangeiros.
Portanto, o ADN, enfim, isso foi uma coisa que depois evoluiu, e se não tivesse evoluído, a sociedade não teria hoje a dimensão que tem, mas o ADN da sociedade foi sempre o de estar muito aberto ao mundo. E do mesmo ponto de num vista país que, geracional, repare, antes do 25 de Abril, era é particularmente atípico, fechado. exatamente. Portanto, isto está aqui no nosso género. A nossa experiência é uma experiência diferente. Nós tínhamos também uma clientela internacional bastante significativa que nós desenvolvemos, e em particular o Dr. Rui Pena desenvolveu. Mas o que é que o levou? E agora o que nos levou muito simples, nós tivemos uma experiência de uma grande empresa portuguesa que se internacionalizou por todo o mundo, nós começamos a trabalhar, entramos numa necessidade e encontramos esta realidade que é a CMS, que se está a construir desde há 10 anos, desde 2000, que não é um escritório inglês que comprou filiais nos diversos países, não, é uma fusão entre o quinto maior escritório inglês, o segundo maior, que é a Câmara McKenna, o segundo maior francês, que é o Francis Lefebvre, e o terceiro maior alemão, que é o H. Singer. São escritórios de uma dimensão, todos eles 600 advogados, são escritórios de uma grande dimensão, que se juntaram, fizeram esta aliança e que têm hoje uma rede. Porquê? Porque quiseram fazer exatamente o que o Paulo Rangel mencionou, quiseram ir em conjunto para os países de leste, onde nós hoje temos um escritório em Moscovo com 180 advogados, estamos presentes em todos os países de leste, é uma convergência desta aliança, estamos em Xangai, estamos em Pequim, estamos em Beirute, estamos em Casablanca, estamos em Argel e estávamos em Tunis, portanto é um escritório, e estamos no Brasil neste momento e em Buenos Aires, e portanto há uma dimensão. Nós aderimos a um projeto que estava construído. Sim, ou seja, é um projeto onde havia um buraco, que era o buraco Portugal, que não estava representado, e nós aderimos. E do ponto de vista prático, como é que todos esses países contactam com essa rede? Enfim, hoje, a partir de hoje, formalmente... Uma aliança, mais que uma rede. Uma aliança. Acaba por estar dentro dessa aliança. Como é que lá de fora se vê o caso português? Ou seja, havia uma grande... O caso português o mercado é visto hoje em dia cada vez mais como uma realidade ibérica. Aliás, a nossa entrada, tem que o fazer justiça, deve-se ao escritório da CMS, Albinhara Soares de Ileso, de Espanha, porque a CMS de Espanha que tinha que recebia trabalho de toda a rede, tinha a responsabilidade da Península Ibérica e depois tinha que trabalhar connosco. A partir desta altura não era tanto o volume que decidiu-se criar-se, haver aqui um escritório próprio. Ou seja, há uma percepção de que a Península Ibérica é vista como um mercado, e o 4 Casas é um exemplo paradigmático dessa realidade. E nós nessa perspectiva, só para concluir, evidentemente que há clientes que têm só a Portugal, outros têm só a Espanha, mas há uma percepção de que Portugal era um caso excepcional, era uma exceção. Mas é possível ter essa rede em Portugal? Isto é, existe um volume de negócios que leva essa rede? Estamos a falar, eu não vou entrar aqui a divulgar muitos dados que até tecnologicamente não vamos fazer, mas só para lhe dar uma ideia, estamos a falar de grandes escritórios nestes grandes países, e também na Bélgica, no Luxemburgo, na Áustria e noutros países, e que têm, em Itália em particular também, que têm grandes empresas multinacionais que querem ter um interlocutor. E tem empresas japonesas e americanas que querem ter um único escritório. A Europa, para eles, para as grandes multinacionais japonesas, americanas ou até coreanas, nós temos grandes clientes nesse segmento, querem ter um escritório na Europa. Que os acompanha. A Europa é uma unidade. E, portanto, nessa perspectiva... Porque há muitas operações que são até transnacionais, abarcam muitas jurisdições, e às vezes temos grandes sociedades, no fundo, uma só, está a passar-se um pouco na Europa aquilo que se passou, digamos, já com a Península Ibérica. Portanto, eu acho que esta ideia de que, quer dizer, a Península Ibérica vista de fora, isto é, aliás, é que eu costumo até às vezes dizer um pouco, para nós, não há nenhum português que distinga um letão de um lituano, quer dizer, e obviamente que, eventualmente, para um russo, para um ucraniano, para um indiano, um português e um espanhol não é uma coisa que se distinga. Para nós é uma coisa evidente, mas para eles não é. E, portanto, eles olham para isto de uma forma diferente. Por isso, eu acho que é muito importante ter este tipo de abordagem, isto é, saber que é o mesmo escritório, portanto, que há uma mesma cultura. Que é o mesmo brand. No nosso caso, além não há dúvida que hoje há uma cultura totalmente integrada. Não é? Portanto, e do ponto de vista da qualidade, existe grande diferença entre aquilo que se pratica na advocacia em Espanha ou em Portugal? Não, eu diria que os nossos padrões são padrões muito homogéneos. Portanto, eu acho que com a sociedade, quando se deu a fusão, enfim, até o momento em que eu não estava na sociedade, mas eu pude acompanhar já, de alguma maneira, o grau de integração, o que se sentia de facto é que, porque apesar de todas as dimensões eram bastante diferentes, a sociedade espanhola estava já, digamos, mais profissionalizada.
Portanto, coisa que, entretanto, em Portugal ocorreu com todas as sociedades, portanto, isso desapareceu. Mas, num primeiro momento, havia uma vantagem. Não só no número de advogados, creio que hoje em dia tem mais de 1000 advogados. Sim, nós hoje estaremos entre os 950 e os 1000 advogados. Com em Portugal cerca de 180? Não serão 180, serão os 130, enfim, isto oscila um pouco. Portanto, enfim, há fases no mercado em que estamos com 140, há fases em que estamos com 130, portanto é sempre um número que está, eu diria que há aqui sempre algum trânsito, não é? Portanto, a partir de certa escala... Os estagiários entram e saem muitas vezes. Os estagiários entram e saem, e mesmo pessoas, portanto, a partir do momento em que tem uma certa dimensão... Há rotatividade, há mercado. De trabalho, há um certo mercado, não é? Portanto, admito que agora, com alguma crise, se possam as coisas estabilizar, não faço ideia, mas admito que isso possa acontecer. Mas a grande vantagem, no fundo, é de que hoje, de facto, há padrões de qualidade muito uniformes. Por exemplo, existe um cuidado extremo com a gestão do conhecimento. Portanto, ou seja, no fundo, para cada problema, ter já identificado o tipo de resposta jurídica que a sociedade habitualmente dá. E, portanto, está tudo disponível. Nós temos, enfim, programas avançadíssimos do ponto de vista informático, enfim, com potencialidades que eu julgo que não são até totalmente exploradas, porque são muito grandes. Essa é a nossa também vantagem. E para garantir uma certa uniformização também. Ou para questionar a uniformização quando se entende que a resposta... E para encontrar respostas parecidas e para termos... Essa foi para nós o grande avanço, porque, enfim, vocês construíram-no diretamente de raiz. Nós entramos, temos um processo de imersão, estamos ainda... Tivemos 6 meses de adaptação a este processo e estamos ainda a adaptarmos, e, efetivamente, porque temos estándares internacionais onde estão todas essas bases de dados. Repara, a internacionalização dá uma coisa muito relevante. Não é apenas a escala económica neste sentido. É também, há muitas vezes soluções jurídicas criativas, inventivas, diferentes, que outros já testaram ou que outros eles próprios criaram. E conseguem beneficiar em tempo real de toda essa informação. Exatamente. Essa é a vantagem. E para além de que isto depois é muito partilhado, portanto, não só está lá depositado, como quando existe, enfim, um caso que se considera que é muito relevante e que pode ser utilizado, enfim, de forma, pode ser replicado noutras situações. Portanto, também há aqui uma gestão de conhecimento não tem que estar sempre a inventar a roda. É uma mais-valia de economia de tempo e de dinheiro e de soluções para os clientes e de aumento de qualidade do serviço, que nós, na nossa experiência, no final da linha, acabam por beneficiar de tudo isso. E ainda há outra coisa, ao lidar com várias ordens jurídicas, também encontra soluções que muitas vezes não são novas, mas que são particulares das ordens jurídicas. Não tem muitos problemas. Usaram o saxónicos, então é terrível, porque a gente não pode... Vamos continuar certamente a falar sobre este tema. Tirando no caso do M&A e do corporate, que há uma certa harmonização. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Regressamos à conversa na segunda parte, num dia em que estamos a falar da internacionalização das sociedades de advogados portuguesas.